Está começando mais um Bíblia Fácil aqui na sua TV Novo Tempo. Nós estamos numa temporada muito especial, falando sobre crenças populares, na verdade, comparando crenças populares com o que a Bíblia apresenta. E hoje nós temos um tema que é polêmico, mas a gente não vai tratar aqui de forma polêmica, nós vamos apenas falar o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana. Quando a gente se fia na Bíblia, quando a gente confia nela, nós seguimos de maneira tranquila, seguimos de maneira segura e com respeito, logicamente, a todas as pessoas. Você, portanto, é meu convidado para ir nessa jornada comigo, para estudar o tema da sexualidade humana. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero te avisar que você pode, quem sabe um dia vir participar do Bíblia Fácil aqui no nosso cenário. É só você entrar no endereço eletrônico novotempo.com/participe Bíblia Fácil, novotempo.com/participe Bíblia Fácil, e aí você faz lá a sua inscrição e fica aguardando, porque, se Deus quiser, você pode ser selecionada para vir aqui participar conosco no cenário. E se você quiser, nos segue lá nas nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é o @BíbliaFácil. Nós temos também o Facebook, que é facebook.com/bibliafacil.nt. E existem dois locais onde você pode assistir os programas na íntegra, que é o NT Play, ntplay.com, tem inclusive um aplicativo que você pode baixar para o seu celular, ou você pode ir lá no canal do YouTube, que é youtube.com/bibliafácil. Lá você pode assistir todo o conteúdo quantas vezes você quiser e compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje o nosso cabelo é o mesmo, mas a minha voz não é, né? Mas a gente vai seguir aqui no nosso estudo e hoje o nosso tema é bastante delicado, eu diria, que é sobre sexualidade humana. Mas nós vamos tratar a questão da sexualidade humana aqui com todo o respeito que todas as pessoas merecem, independente do que elas escolheram para a vida delas. Nós temos, como cristãos, que respeitar todas as pessoas, sejam heterossexuais, homossexuais, qualquer pessoa tem que ser respeitada nas suas decisões. O que nós vamos fazer aqui é mostrar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, para que as pessoas que estão em casa possam tomar as suas decisões agora conscientes daquilo que a Bíblia apresenta e possam decidir se querem ou não ficar dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sexualidade humana. Eu quero convidar você de casa para a gente orar, vocês aqui também, para a gente começar o nosso estudo da Bíblia. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento e pedimos que o Senhor nos guie nesse processo de estudo desse assunto para que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pegue aí sua Bíblia, é o momento da gente estudar a Palavra de Deus e é momento da gente entender o que Deus tem para a gente nesse assunto. Então vamos lá. Essa questão da sexualidade humana é realmente uma questão muito polêmica, né? Porque tem muitas opiniões por aí, muitas pessoas falando a respeito disso e nós vamos falar aqui também à luz da Bíblia, né? Nós aqui no Bíblia Fácil, deixa eu falar para você que está em casa, aqui no Bíblia Fácil não prevalece a minha opinião. Aliás, no Bíblia Fácil, a minha opinião nem é importante. No Bíblia Fácil a gente fala o que a Bíblia apresenta, ok? Então é assim que a gente vai tratar esse assunto. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas nós estamos aqui para mostrar o que a Bíblia apresenta sobre esse assunto. E há uma frase por aí, né, na crença popular que diz que todo amor vale, fazendo a referência a relacionamentos humanos. Qualquer tipo de relacionamento humano vale. Veja, do ponto de vista bíblico, essa não é uma frase verdadeira. Porque do ponto de vista bíblico, Deus estabeleceu parâmetros para o relacionamento humano. Mas nós vivemos num período de liberação sexual, né? E esse período que a gente vive hoje, de liberação sexual,
ele é uma consequência de dois movimentos sociais e políticos que aconteceram há algum tempo. Eu estou me referindo à Revolução Francesa, que tem como marco ali 1789, e a Revolução Sexual da década de 1960. A Revolução Francesa era um movimento político que se tornou um movimento social. E a liberação sexual, a Revolução Sexual da década de 60, era um movimento social que se tornou político. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Revolução Francesa, inicialmente, era um movimento de contestação do poder dos reis, né? A burguesia queria uma espécie de liberdade política que não fosse controlada pelos reis da época. Então, esse movimento que começa político, ele vai para as ruas e ele se transforma num movimento social, inclusive de combate à Bíblia, né? Durante a Revolução Francesa, o povo, os jacobinos, né? Tinha aquela divisão entre jacobinos e girondinos, né? Os jacobinos eram à direita e os girondinos à direita, os jacobinos à esquerda. É daí que surgem essas expressões esquerda e direita, né? Porque na Assembleia, na França, os jacobinos sentavam à esquerda e os girondinos sentavam à direita. E aí surgiu essa expressão esquerda e direita. Então, os jacobinos fizeram, inclusive, queimas de bíblias, né? E uma revolução que era política se transformou numa revolução social. Já a Revolução Sexual da década de 60, ela era uma revolução social, que tinha como um dos lemas, por exemplo, aquele é proibido proibir, né? Você já deve ter ouvido isso por aí. E essa revolução que era social, que vinha como um enfrentamento a qualquer tipo de proibição e também era uma reação às guerras que aconteceram e que aconteciam naquele momento. Esse movimento que era social acabou se tornando político, porque essa ideia de que não há nenhum tipo de limites ou que não se deve aceitar nenhum tipo de limites, saiu do âmbito social e foi para o âmbito político. E a gente vê muito hoje isso, políticos tentando estabelecer leis que acabam com qualquer tipo de limite em todos os âmbitos. Então, essas duas revoluções, elas são muito importantes para a gente entender por que a gente chegou na configuração social, filosófica, política que a gente tem hoje no mundo. Olha o que diz esse autor, o Andrew Sandlin, sobre esse momento que a gente vive. É impressionante como a vasta maioria das questões sociais controversas hoje se derivam da revolução sexual. Gravidez na adolescência, divórcio desenfreado, aborto, leis de notificação de pais, feminismo, inseminação de óvulos, inseminação artificial, doação de esperma, pornografia, fertilização in vitro, homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não se pode imaginar a cultura ocidental contemporânea à parte da revolução sexual. Provavelmente nenhum outro fator histórico, além da Revolução Francesa, tenha moldado mais o mundo de hoje. Então, nós chegamos ao ponto que chegamos devido a esse movimento da década de 1960. Muito bem. Então, dado esse contexto histórico, vamos agora para a pergunta bíblica. Não, para a pergunta, vamos nos aproximando da Bíblia agora. Quem tem autoridade para legislar sobre a sexualidade humana? Porque a frase que hoje ronda o mundo é meu corpo, minhas regras, né? Então, se o corpo é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Será que isso, do ponto de vista bíblico, é real, é certo? Quem pode legislar sobre a sexualidade humana? Veja, apenas o criador do objeto tem autoridade máxima para legislar sobre aquele objeto. Vamos aqui falar de carros, ok? Eu não sou um grande conhecedor de carros, mas eu vou aqui dar um exemplo. Imagine que alguém construiu um carro, né? Uma montadora aí construiu o carro, montou o carro, e no manual de instrução diz assim, esse carro funciona apenas com gasolina, ok? Aí alguém comprou o carro,
leu o manual, viu que era só com gasolina, mas decidiu ir até o posto de gasolina colocar óleo diesel. Bem, o que vai acontecer com o motor desse carro? Eu não sei te explicar do ponto de vista mecânico, porque eu não entendo muito dessas coisas, mas em algum momento esse motor vai dar um problema, porque está colocando o combustível errado. O mesmo fabricante diz lá, olha, esse carro tem que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros. Mas a pessoa decidiu trocar o óleo a cada 20 mil quilômetros. Em algum momento esse motor vai dar defeito. Por quê? Porque a pessoa não está seguindo as orientações do fabricante. O fabricante daquele carro tem autoridade para dizer como aquele carro funciona e como aquele carro não pode funcionar, o que prejudica aquele carro. Essa é uma ilustração que eu estou usando só para a gente pensar em Deus como nosso fabricante. E como nosso fabricante, Deus tem autoridade e conhecimento para dizer o que é bom e o que não é bom para o nosso corpo. Pode falar, Diana. Pastor, então a gente pode dizer que, na verdade, peço para que o senhor me esclareça, que então, no caso desse carro, vamos dizer assim, a pessoa que é o consumidor, a pessoa tem uma prática abominável, né, diante de Deus, ou essa pessoa já é abominável aos olhos de Deus, entende? A prática ou a pessoa? Veja, você já está pensando na questão da homossexualidade, né, também? Veja, Deus, ele consegue fazer uma separação entre o que a pessoa faz e entre o que a pessoa é. Deus consegue fazer essa separação. Às vezes nós não conseguimos. Então Deus condena o pecado sempre. Deus condena o pecado. A questão é que quando a pessoa se agarra ao pecado, ela vai receber o mesmo destino do pecado. Lá em Apocalipse diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. E por que pessoas serão jogadas no lago de fogo e enxofre? Porque essas pessoas resolveram se aliar com Satanás e seus anjos. Então, do ponto de vista do pecado, Deus sempre condena o pecado. Deus abomina o pecado. Porém, a pessoa que resolveu andar agarrada com o pecado, ela vai ser destruída e receberá a condenação do pecado. Só te dar uma outra ilustração, deixa você falar. Uma certa vez eu li um texto de como alguns caçadores faziam para capturar macacos na África. Eles pegavam um pote, colocavam dentro do pote uma fruta. A abertura desse pote cabia a mão do macaco aberta. Mas quando ele pegava a fruta e fechava a mão dele não saía. E o pote estava preso. Então, o macaco pegava a fruta, tentava sair e não conseguia, porque a mão dele não saía. E aí os caçadores se aproximavam e capturavam. O que o macaco deveria fazer para escapar da morte? Soltar a fruta e fugir. Bem, essa é uma ilustração interessante para a gente falar do pecado. A fruta dentro do pote é o pecado. E o que é abominável? Aquele pecado. Mas quando o pecador pega a fruta, pega o pecado e não quer soltar, ele se torna abominável porque ele não solta aquela fruta, entende? Então, Diana, pode falar depois você. Mas aí, no caso, nem todos nascem crendo em Deus ou sua cultura não vai para esse lado. E na Bíblia, eu não sei se consegue me explicar por que algumas pessoas dizem nascer assim, uma vez que Deus não nos fez com pecado, nós adquirimos, mas entende a minha pergunta? Entendo. Veja, do ponto de vista genético, é possível sim que alguém nasça com determinadas tendências, não só a homossexualidade ou qualquer outra coisa. Já existem estudos nesse sentido. Porém, a gente não pode desconsiderar que a natureza humana está corrompida. E eu não posso afirmar que Deus me fez assim porque eu nasci com determinada coisa. Por exemplo, fazer uma comparação aqui, tá bom? Se eu nasci com uma propensão para ter câncer, é possível isso geneticamente? Sim. Eu posso dizer que Deus me fez para ter câncer? Não. Por que eu nasci com isso? Porque a minha natureza está corrompida, o meu corpo está contaminado pelo pecado.
Então, o nosso corpo nasce com tendências ruins porque nós somos contaminados pelo pecado. E a gente não pode atribuir isso a Deus, entende? Vou deixar você falar, mas vou pedir um favor para vocês. Deixa eu apresentar os argumentos bíblicos, que pode ser que eles respondam às perguntas de vocês, tá bom? Mas se você queria falar, depois a Emily fala. Pode falar. Pastor, hoje em dia no meio evangélico existe o jargão de cura gay. Uhum. O que é que a Bíblia fala sobre esse termo, sobre esse argumento? Veja, é por isso que eu pedi para vocês me deixarem lá no último texto que nós vamos usar hoje. Eu quero chegar lá, hein? No último texto fala de pessoas que eram homossexuais e deixaram de ser. Mas eu quero mostrar o texto para vocês, tá bom? Pode falar. Então, pastor, vamos ver se eu entendi. Tá. A pessoa que nasce com uma tendência para o homossexualismo, então não significa que ela vai se tornar, é uma escolha? Não significa que ela deve ceder à sua propensão, assim como nós nascemos com outras propensões pecaminosas e nós podemos não ceder. Ontem eu dei o exemplo de alguém que nasce com a propensão ao alcoolismo, por exemplo. Ele precisa ser um alcoólatra? Não. Então, a pessoa vai precisar decidir o que ela fará com as coisas com as quais ela nasceu, entende? Especialmente se ela conhecer a Bíblia. Ela vai ter que decidir entre a sua propensão e a Bíblia. Pode falar. Pastor, o senhor pode falar um pouco sobre a sexualidade no casamento? Ainda mais agora que nós estamos vendo o casamento livre. Eu vou falar sobre tudo isso, hein? Tá tudo programado aqui, então posso avançando aqui e aí a gente fala sobre isso ao longo do programa. Eu só quero dar uma pausa aqui para a gente oferecer para o nosso amigo que está em casa a revista, o Guia de Estudos A Procura da Verdade. Aqui você vai encontrar 18 temas que são temas para você conhecer mais a Bíblia, né? Aqui é só um guia de estudo, mas você vai conhecer mais a Bíblia. Deixa eu mostrar mais de perto aqui para você. Você vai conhecer mais a Bíblia através desse material. E ele pode ir para a sua casa sem custo algum. Você vai pedir, nós vamos enviar pelos correios e vai chegar aí, você não precisa pagar nada. Você só precisa pedir. Você entra agora no site novotempo.com/escola bíblica e aí você lá pede o seu material. Ou você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Você pede e a gente vai enviar para você sem custo algum. Então vamos continuar aqui. Deus, como eu estava falando, Deus é o autor do nosso corpo. E como autor do nosso corpo, como nosso Criador, Ele tem autoridade para legislar sobre aquilo que nós fazemos, ok? Então vamos lá, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana? Vamos começar com Gênesis capítulo 1, versículo 27. De novo, eu me remeto àquilo que eu falei lá no programa da criação, né? Em Gênesis estão os fundamentos de tudo que a Bíblia apresenta, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando Deus criou a humanidade, Ele criou 2 gêneros, homem e mulher. Assim foi a criação de Deus. Foi assim que Deus quis criar a humanidade. Ele não criou nada mais do que esses 2 gêneros, homem e mulher. E nos animais, Ele criou macho e fêmea. Foi assim que Deus criou lá no início. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então vejam, quando Deus criou a sexualidade humana, Ele criou o potencial de reprodução, não a obrigação de reprodução, ok? Não é obrigado que casais tenham filhos. Deus não obriga ninguém a fazer isso, mas a sexualidade humana, o relacionamento sexual humano, ele pressupõe o potencial de reprodução, ok? Isso acontece entre um homem e uma mulher. Então isso está implícito também em Gênesis. Portanto, Deus é o criador da sexualidade humana e Ele tem autoridade para legislar sobre ela. Mais uma vez, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana? Vamos avançando aqui. Homem e mulher são iguais
ou diferentes? Essa é uma questão que está muito por aí, né? A questão da igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres, do ponto de vista bíblico, são iguais ou diferentes? Qual é a resposta para isso? A melhor resposta bíblica é essa aqui, ó. São iguais e diferentes. Depende do que você está falando. Depende do ponto de vista que você está falando. E vamos pensar um pouco nisso aqui, ó. Gênesis 2, 23 diz assim: Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. Do ponto de vista, eu diria, antropológico, do ponto de vista da essência, homens e mulheres são iguais. Não existe um maior valor no homem ou um maior valor na mulher. Não existe mais apreço de Deus pelo homem ou mais apreço de Deus pela mulher. Eles são feitos do mesmo material e igualmente amados por Deus. E do ponto de vista do valor que nós temos como homens e mulheres, não existe diferença. Não deve existir diferença. Uma mulher e um homem devem ser tratados com o mesmo valor humano que existe. Ok? Então, no trabalho, mulheres e homens devem ser igualmente valorizados. Na família, mulheres e homens devem ser igualmente valorizados. Não deve existir superioridade de nenhum deles. Ok? Não deve existir. Do ponto de vista antropológico, da essência, homens e mulheres são iguais. Agora, quando é que eles se tornam diferentes? Quando Deus está falando das funções que Ele estabeleceu para homens e mulheres. Vamos ler aqui Gênesis 3, 16 a 19, que aqui a gente consegue ver uma coisa interessante. Aqui Deus já está falando das consequências do pecado, né? A mulher, Ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então veja, quando Deus está falando das consequências do pecado, Ele diz assim, a mulher agora vai dar à luz com muitas dores. E o homem vai ter um trabalho muito pesado. Então veja, antes do pecado, a mulher daria à luz, e a gente não sabe muito bem aqui se ela deu à luz a Caim e Abel antes ou depois do pecado, a gente não tem essa informação bíblica, mas antes do pecado o parto seria sem dor. Depois do pecado, o parto com dor. Antes do pecado, o trabalho seria prazeroso. Depois do pecado, o trabalho seria muito pesado. Então veja, quando Deus vai tratar de coisas específicas, Ele tem que falar de maneira diferente, porque ele não poderia dizer para Adão que você vai sentir dores no parto, porque Adão nunca teria gravidez. Ok? Porque homens não engravidam, só mulheres engravidam. Então, os seres humanos, homem e mulher, são iguais ou diferentes? A resposta é, são iguais e diferentes. Depende do aspecto que você falar. Até a própria psicologia, ela fala dessa diferença entre homens e mulheres. Um assunto que a gente gosta muito de ler lá em casa é sobre educação de crianças, né? Nós temos 2 crianças. E quando a psicologia está falando sobre isso, ela diz que a relação dos filhos com os pais, com o pai, é diferente da relação do filho com a mãe. E se um filho tem a ausência do pai, ele vai ter determinadas dificuldades na vida. Se um filho tem a ausência da mãe, ele vai ter outras dificuldades na vida. E a própria ciência diz que pai e mãe têm papéis diferentes na vida de uma criança, de um filho. Então, até a ciência admite que há diferenças entre homens e mulheres e também igualdades, ok? Então, desse ponto de vista, amigos, a Bíblia defende que mulheres e homens sejam tratados de maneira igual no trabalho, na família, na sociedade, mas que entendam que entre eles há diferenças e que não pode
não pode se igualar homens e mulheres, porque isso é antinatural. Até nossa própria fisiologia é diferente. Muito bem. Agora a gente falou desse primeiro ponto, tá? A gente vai passar rápido pelos pontos, porque a gente não tem tanto tempo assim. Agora, outro ponto da sexualidade humana. O sexo, ele deve ser praticado antes ou depois do casamento? O que a Bíblia diz sobre isso? A gente pode tratar ou ter relações sexuais a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, com quem a gente quiser? A Bíblia dá alguns parâmetros para isso, né? E nós vamos entrar nisso agora. Eu quero ler para você Gênesis capítulo 2, versículo 24. Amigos de casa, eu estou colocando o texto na tela, mas é muito importante que você confira se esse texto corresponde ao que está escrito na sua Bíblia, tá bom? Porque vai saber se eu não inventei o texto. Então, confere na sua Bíblia para você ver se eu realmente estou falando o que a Bíblia fala, beleza? Muito bem, Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui, Deus está estabelecendo quais os passos que devem ser dados para que alguém se torne uma só carne. Uma só carne é a expressão bíblica para o ato sexual, ok? Então, Deus disse: deixa o homem, pai e mãe, aqui no sentido genérico, né? Deixa o homem e a mulher pai e mãe, ou seja, eles saem da casa dos pais, eles se unem, aqui numa referência ao casamento. Deus, na verdade, estava fazendo o primeiro casamento da história da humanidade aqui, entre Adão e Eva. E vejam uma coisa interessante, aqui não existia pai e mãe ainda. Adão não tinha pai nem mãe e Eva não tinha pai nem mãe. Mas Deus já fez a referência. Deixa pai e mãe, se une ao seu cônjuge e então se torna uma só carne. O sexo foi feito para que marido e mulher desfrutem dentro do ambiente do casamento. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente voltar do intervalo. Então vai lá, bebe aquela água, mas não sai desse canal, porque a gente volta já já. Seja bem-vindo de volta ao seu Bíblia Fácil, esse que é o primeiro Bíblia Fácil de 2024. Como foi sua passagem de ano aí? Como está sendo o início desse ano? Eu espero que esteja muito bem. E se não começou tão bem, se apegue a Deus, porque as coisas podem ser mudadas. E para te dar um presente de início de ano, eu quero te oferecer esse guia de estudos, A Procura da Verdade. Ele vai para sua casa sem custo algum. Não chega boleto junto, não chega nenhum tipo de surpresa, pegadinha. É um presente nosso, você só precisa pedir. Aqui tem 18 temas bíblicos para você estudar. E essa revista, muito bem diagramada, colorida, vai para sua casa sem custo algum. É só você pedir no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Também tem um WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, que você pode mandar uma mensagem e através desse WhatsApp você pode pedir a sua revista, tá bom? Quero agradecer aos Anjos da Esperança, que ao longo do ano de 2023 nos ajudaram a manter toda essa rede funcionando. E quero convidar você para continuar sendo o Anjo da Esperança em 2024, para a gente continuar fazendo esse evangelho avançar, tá bom? Vamos voltar aqui. Tem muito assunto ainda, então vamos avançando aqui. Muito bem, então aqui, ó, a gente está falando ainda sobre sexo antes do casamento, né? Então, deixar pai e mãe um compromisso público, uma só carne, o ato sexual. Olha esse texto de 1 Coríntios 6, 15 e 17, para você ver como uma só carne corresponde realmente ao ato sexual. Olha aqui, ó. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele.
Então aqui é só a prova bíblica de que a expressão uma só carne lá em Gênesis quer dizer o ato sexual, tá bem? Aqui Efésios 5, 31 a 33. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher e como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu gosto desses textos bíblicos que falam sobre o casamento, né? Porque eles estabelecem o padrão de Deus para o casamento. O marido deve amar a mulher como ele ama a si mesmo. Aliás, o padrão, eu vou falar aqui para você, marido que está me assistindo, o padrão de Deus para você é que você trate a sua esposa como Cristo tratou a igreja. E, amigos, o desafio para o marido é grande. Você aí, ó, você é marido, vocês que são casados, vocês têm que ser a cópia de Cristo para a sua mulher. Isso é um negócio... a Bíblia não pede isso da mulher, não. A mulher tem que ser como a igreja. A igreja, às vezes, falha e tal, mas Cristo não, né? Então, às vezes, eu olho assim, Jesus, você está cobrando demais de mim. Mas se ele pediu, ele dá condições, né? Ele dá condições para a gente. Muito bem, Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E a pureza no leito conjugal é que o marido tenha relações sexuais apenas com a sua esposa e a esposa apenas com o marido, dentro daquilo que Deus estabeleceu, né? Muito bem. Aqui tem mais textos sobre essa questão sexual. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de imoralidade sexual e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério também. Em Mateus 5,32 ele confirma isso. É a questão da fidelidade conjugal, ok? Pode falar. Pastor, sabemos que hoje tem leis sobre a sexualidade que são contra princípios bíblicos. Uhum. Um cristão que apoia ou defende um parlamentar que vota para criar essas leis, ele está pecando? Veja, eu não vou entrar nas questões políticas aqui, porque as questões políticas não são o nosso tema aqui. Mas a Bíblia deixa princípios claros de que um cristão não pode dar o seu apoio para coisas que são contra o que a Bíblia está falando. Então, eu acho que esse princípio deve nortear todas as nossas decisões, sejam políticas, sociais, alimentares e tudo mais, né? A gente precisa ficar sempre com aquilo que Deus estabelece como cristãos. E eu só quero fazer um adendo aqui. O cristão, ele tem como princípio defender a liberdade que todas as pessoas têm de tomar as suas decisões. Certo? A liberdade que todas as pessoas têm de viver a sua vida. Deus estabelece isso e nós temos que apoiar. Mas defender a liberdade das pessoas não significa concordar com o que as pessoas fazem. Ok? Ele pegou primeiro, depois você faz. Fala. Pastor, só voltando naquela questão de filhos, existem muitos recém-casados que têm aquela pressão, até mesmo dentro da igreja, que quando se casa, as pessoas perguntam, quando é que você vai ter filho? Já não é hora de ter filho, aí, como se fosse... primeiro, quando é que vem o segundo? Isso, quando é que vem um segundo e assim por diante, né? Então, a maioria das pessoas, principalmente dentro da igreja, usa esse versículo que a Bíblia fala, né? Crescer e multiplicar, como se fosse uma ordem de Deus, e fica aquela questão, eu sou obrigado a ter filhos? Porque tem muitos casais que não querem ter filhos, é uma decisão que eles não querem ter filhos. Então, como é que ficaria nessa questão do ter filhos? Porque existem casais que não querem ter filhos a e ordem pronto. A ordem é assim, ó, crescer e multiplicar e encher a terra. A terra já está cheia, né? Tem 8 bilhões aí na terra. Então, aquela ordem específica era uma ordem para Adão e Eva, porque estava precisando encher a terra. Mas não existe nenhum versículo na Bíblia que obrigue casais a terem filhos. Todo casal tem aquele potencial de ter, mas não é pecado não ter filhos, ok? Não tem nenhum texto na Bíblia que fale isso. Eu gostaria de perguntar, sem falar de prostituição, adultério, como manter o leito puro sem a imoralidade? Veja, Deus estabeleceu o ato sexual, e o professor Leandro Quadros fala muito disso na Mira da Verdade, tem livros sobre isso, inclusive. O ato sexual ele foi estabelecido e representado fisiologicamente, ok? Então, a fisiologia do nosso corpo já nos indica como deve ser o ato sexual. Então, coisas que fujam aquilo que Deus estabeleceu como padrão fisiológico para o ato sexual,
deve ser evitado pelos cristãos. Esse assunto do que pode e o que não pode, dentro das 4 paredes de um casal casado, é um assunto que renderia um programa inteiro. Mas eu acho que um parâmetro interessante é a gente olhar para a fisiologia humana. Deus fez órgãos sexuais que se correspondem. E esses órgãos sexuais é que devem ser usados para o ato sexual. O que fugir disso está em desacordo com aquilo que a Bíblia apresenta, né? Eu não preciso ser mais claro do que isso, eu acho que dá para entender. No caso, a fisiologia masculina, vou tratar até do tema da homossexualidade. O homem, ele apresenta uma forma extra de sentir o prazer. E, nesse caso, a mulher pode representar e dar total prazer ao homem, tendo uma liberdade de tocar ou de dar o prazer ao que o homem necessita? Veja, os padrões que as relações homossexuais estabelecem não podem servir de critério para os cristãos, porque é uma relação que está fora daquilo que Deus estabeleceu. Então é melhor a gente olhar para a Bíblia e ver os padrões bíblicos do que olhar para qualquer outra coisa, entende? Então vamos lá. Aqui ainda está falando sobre sexo fora do casamento, mas eu acho que já ficou claro, né? A Bíblia já deixou claro que o ato sexual, ele foi feito para dentro de um casamento heterossexual e monogâmico, ok? Muito bem. E o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? Vocês de vez em quando estão tocando nesse assunto aí, né? Eu não tinha tocado nele ainda, mas agora vamos para a Bíblia. A Bíblia tem 6 textos específicos sobre as práticas homossexuais e nós vamos ler aqui esses 6 textos. Vamos passar por eles e aí eu queria pedir a vocês que esperem que eu leia os 6 textos, se vocês tiverem perguntas, porque aí depois dos 6 textos a gente pode discutir um pouco mais sobre esse assunto. Muito bem, o primeiro texto está em Levítico, capítulo 18, versículo 22, e diz assim: não se deite com um homem como se deita com uma mulher, é repugnante. Essa é a tradução na Nova Versão Internacional, outras traduções dizem é abominação e tal, mas está falando que um homem não deve se deitar com outro homem como se esse outro homem fosse uma mulher, ok? Então esse é o primeiro texto. O segundo texto está em Levítico, capítulo 20, versículo 13. Diz assim: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, ou abominação em outras versões. Terão que ser executados, pois merecem a morte. E vejam que Deus tratava com muita firmeza nesse período. Por quê? Em Levítico, o povo de Deus estava sendo formado, ok? E esse povo de Deus seria aquele responsável por espalhar a mensagem de Deus para a terra. Então Deus precisava, naquele momento, prezar por uma pureza do seu povo. Por isso que ele era tão enérgico, não só com esse pecado, mas com outros pecados mais. Ok? Hoje Deus não trata dessa forma, mas no futuro ele voltará a tratar. Por quê? Porque no juízo final, os pecadores serão destruídos com fogo. Ok? Então Deus trata isso com muita seriedade. Agora Gênesis 19, 4 a 9, que é o relato de Sodoma e Gomorra, ok? Diz assim: ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos com você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Só um esclarecimento aqui dessa passagem. É estranho ver Ló dizendo assim: pegue as minhas filhas, né? É que no mundo oriental, quando você tinha uma visita na sua casa,
a vida daquela visita era responsabilidade sua. Por isso que ele diz aqui, ó, pegue as minhas filhas, mas eles são meus visitantes, eu tenho responsabilidade sobre eles. Mas veja que aqui há um evento em que homens tentam abusar sexualmente de outros homens. Aí alguém pode dizer assim, não, mas nesse texto não tem nenhuma condenação à prática homossexual. Então eu quero ler um outro texto que auxilia a entender esse aqui, que é o texto que está em Judas, na carta de Judas, que é o último livrinho da Bíblia lá, só tem um capítulo, no versículo 7, diz assim, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Ok? Então, Judas capítulo 1, versículo 7, confirma que havia uma condenação contra as atividades, as práticas homossexuais lá em Sodoma. Agora a gente vai para o Novo Testamento, ok? Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. É um texto longo, mas é um texto importante para a gente entender esse assunto. O texto diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificam ou não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse texto talvez nem precise explicação, né? Ele é bastante claro, mas ele toca naquele ponto que você falou, não é? A questão não é só não praticar, a questão é não aprovar ou não apoiar aqueles que as praticam, ok? Então esse é o texto, quinto texto, né? Acho que o quinto texto ou sexto texto sobre a questão da homossexualidade. Está muito claro aqui que o texto diz que as relações homossexuais são antinaturais. O texto falou isso, então é abominável contra Deus. Agora o texto de 1 Coríntios 6, 9 a 11, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros
herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui é uma condenação também às práticas homossexuais. E agora 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram. Então aqui Paulo está listando uma série de pecados e dentre os pecados estão as práticas homossexuais. E Jesus condenou qualquer prática sexual fora do casamento bíblico, né? Ele falou aqui, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Então, amigos, qualquer prática sexual fora do casamento heterossexual e monogâmico, como Deus estabeleceu, é pecado. Aí você inclui masturbação, pornografia, o sexo fora do casamento, né, que é a fornicação, as práticas homossexuais, o adultério, tudo isso é pecado porque está fora do plano de Deus para a sexualidade humana. Agora, como é que a gente faz para glorificar a Deus com o nosso corpo? Olha esse texto aqui como é interessante. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aí ele diz aqui no final, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, amigos, quando nós nos mantemos dentro do plano de Deus para a nossa sexualidade, nós estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. Quando um casal, marido e mulher, estão tendo uma relação sexual, heterossexual, quando um casal, homem e mulher, casado, quando esse casal está tendo uma relação sexual, eles estão glorificando a Deus com o corpo deles, porque estão dentro do plano de Deus, ok? Agora, eu quero terminar com esse texto aqui. A esperança de mudança de vida para quem está fora dos planos de Deus para a sua sexualidade, seja em qualquer âmbito. Olha o que diz esse texto. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Nós já lemos, vamos reler agora. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando de pessoas que eram ladrões, que eram alcoólatras, que praticavam a homossexualidade e deixaram essas práticas. Por quê? Porque foram lavados pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia fala assim que é possível você deixar de praticar as relações homossexuais ou qualquer outro pecado quando você é lavado pelo sangue de Jesus. E é possível, amigos, é possível que alguém deixe de praticar as práticas homossexuais, mas tenha que lutar contra essa tendência a vida toda. Como nós todos os seres humanos, têm algum tipo de tendência pecaminosa contra a qual tem que lutar a vida toda. E a gente recebe força do sangue de Jesus para praticar essa luta, para participar dessa luta. Então, as nossas tendências não são profecias incondicionais contra a nossa vida. Você entendeu isso? As nossas tendências não são profecias incondicionais para a nossa vida. O sangue de Jesus pode nos dar forças para vencer as nossas tendências ruins. Você vai ouvir um hino agora. Enquanto você ouve esse hino, eu gostaria de convidar você a falar com Deus sobre a sua dificuldade na área sexual. E Ele garante que vai ajudar você.
Ouça esse hino. Sem você, Senhor, eu não seria nada. Te peço, por favor, vem, faz em mim morada. É que eu sou teimoso demais e tento me afastar de ti, mas toda vez que eu vou, eu sinto que é o fim para mim. Mas hoje eu volto, Pai, volto pra perto de ti, pois tu é paz e muito mais para mim. Eu volto, Pai, volto pra perto de ti, pois tu é paz e muito mais para mim, meu porto seguro, abrigo, meu tudo. É que eu sou teimoso demais e tento me afastar de ti, mas toda vez que eu vou, eu sinto que é o fim para mim. Mas hoje eu volto, Pai, volto pra perto de ti, pois tu é paz e muito mais para mim. Eu volto, Pai, volto pra perto de ti, pois tu é paz, é Pai, meu Pai, e muito mais para mim, meu porto seguro, amigo, meu tudo. Sem você, Senhor, eu não seria nada. Deixa eu falar com você que está me assistindo agora e talvez esteja angustiado, angustiada, porque percebeu que vem vivendo uma vida fora dos planos de Deus para a sua sexualidade. A boa notícia do Evangelho é que a graça de Deus é suficiente para perdoar você, apagar o seu passado e te dar uma nova vida. A graça de Deus é suficiente para transformar você. Creia, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso com qualquer pessoa, em qualquer área da nossa vida. O que a gente precisa é querer, entregar a vida nas mãos dele e dizer: Senhor,
está aqui, faz a transformação que é preciso ser feita. Deus pode fazer isso na sua vida. Não há nada que é impossível para Deus, nada. Portanto, pegue sua Bíblia, ore a Deus, entregue-se a Ele e só espere, porque Ele vai fazer por você aquilo que você permitir que Ele faça. Vamos orar? Senhor, obrigado por todos os esclarecimentos bíblicos que nós tivemos nesse momento. Senhor, se alguém está agora angustiado, visita essa pessoa. Dá a Tua graça para que haja perdão e transformação, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.